momento muito importante promovido pela Amiga aqui em Brasília hoje, para a gente poder debater os impactos da reforma tributária em municípios mineradores e municípios afetados pela mineração. É muito importante que a gente discuta este tema à exaustão, apesar de reforma tributária vem sendo discutida no Brasil há mais de 30 anos. E durante todo esse período a gente sempre teve a convicção de que é muito necessário que a gente promova essa reforma. Talvez não consigamos nesse primeiro momento atingir a reforma tributária ideal, mas iremos aprovar sem sombra de dúvida a reforma tributária necessária. Estamos aqui, procurando dialogar, achar um espaço, mostrar a realidade dos impactos que vamos sofrer, porque a tendência é que na sequência que a reforma ser implantada, se a gente não tiver uma ajuda extra em melhorias na arrecadação sobre CEFEM e outros recursos, outros produtos, provavelmente nós vamos tornar um município investidor em crescimento para aquele município que pode andar aí com o pires na mão para baixo e para cima, que é isso que a gente não quer para a nossa gente. E isso vai afetar diretamente as contas públicas dos nossos municípios e nós prefeitos, gestores públicos de uma maneira geral impactados, estamos aqui unidos para realizar esse debate, um debate de alto nível, com a presença dos deputados, com a presença dos estudos que nós contratamos através da UFMG, mas para ser um debate em defesa dos municípios que estão altamente impactados pela reforma no que diz respeito à atividade da mineração. Os municípios mineradores têm uma responsabilidade de gerenciar grandes áreas impactadas pela mineração. Isso inclui também a recuperação de áreas degradadas, reflorestamentos, restauração ecológica. Além disso, a atividade minerária gera impactos significativos sobre a qualidade do ar, da água e do solo. Diminuir receitas tributárias compromete a capacidade dos municípios de financiar os seus próprios projetos de recuperação, de intensificar a sua fiscalização e muito menos de criar mecanismos de controle e monitoramento ambiental. A mineração contribui muito com o desenvolvimento econômico. Entretanto, traz muitos desafios, na educação, na saúde, na habitação. Pessoas vêm de todos os lugares com o sonho de trabalhar na mineradora. E aí essas pessoas não conseguem muitas vezes se empregar, mas ficam nas nossas cidades, ficam nos nossos municípios. Porque na hora que a pessoa tem uma doença, é o município que cuida. Na hora que precisa educar, é o município que educa. Na hora que precisa cuidar das suas ruas ou fazer um trabalho na ciência social, são os municípios. Então a gente entende que essa reforma ela é toda ao contrário, porque ela centraliza mais recursos na União, retirando recursos dos municípios. E os municípios mineradores, pior ainda, estão sendo os que estão tendo maior impacto. Esses municípios que eu estou citando aqui são os 30 maiores municípios mineradores, que respondem por 83% da CEFEM do Brasil no ano de 2022. Esses municípios, se nós levássemos todos os efeitos da reforma à receita fiscal do município em 2022, ela seria reduzida em 20%. Só para vocês terem uma ideia de número, eu estou falando do valor de 3,5 bilhões de reais que saem dos municípios mineradores devido às regras tributárias aprovadas em dezembro de 2023. Incluir na Constituição um imposto seletivo com o simples argumento de que possa representar risco para a saúde ou para o meio ambiente de maneira tão generalizada, passa-se quase que um cheque em branco para o governo fazer hipertributação em algumas áreas de maneira inadequada. E o pior, agora quer regulamentar, fazer a lei complementar de uma forma assodada, com um prazo final para dizer, antes do recesso de julho, tem que votar. Isso é um erro que pode impactar na vida não só dos municípios mineradores, mas de todos os brasileiros. O imposto seletivo, que não pode ser arrecadatório, ele é para inibir determinados comportamentos, mas ninguém quer inibir a mineração. Então ele tem, na verdade, uma natureza compensatória, só que ele é distribuído para toda a população ao invés de corrigir onde gera a externalidade, que é nos municípios.
né? Os impactos são apenas na nossa cidade e não é uma escolha do município recebê-los, é uma imposição da atividade de mineração, né? Quem lida com ferrovia, com mineroduto, com barragens, com partículas de pó, com recurso hídrico escasso, com um monte de coisa, é a mineração que impõe isso àqueles territórios especificamente. Nós não temos condição de dividir esse impacto com ninguém. Já que nós não podemos dividi-lo com ninguém, quem paga por esse impacto tem que pagar para a gente. Nós é que somos os grandes prejudicados com isso. Nós temos uma contribuição para a economia nacional brutal. 30 cidades mineradoras produzem quase 80% da geologia nacional, contribui com 4% do PIB e 10% da balança de exportação. Não é possível que uma atividade como essa não pode ter um reconhecimento comum, já que nós não temos grandes populações. E não temos grandes populações porque nós temos, inclusive, dificuldade para expandir a nossa economia para outros segmentos que não são os minerais. A própria atividade mineradora é inibidora de outros desenvolvimentos econômicos, ela não é alavancadora. Há uma disposição da Câmara dos Deputados em garantir que a reforma tributária ela tenha os impostos utilizados de forma equilibrada, que seja o mais justo possível. Eu tenho defendido de que com a criação do imposto seletivo e com IVA e com IBS é preciso ter um meio termo, onde os municípios mineradores, municípios afetados, tenham um maior volume dessa arrecadação e dos fundos regionais que vão garantir a aplicação dos recursos da reforma tributária. O ideal é que a gente persiga sempre, enquanto poder público, enquanto sociedade, a melhor forma de alocação desses recursos orientados para uma distribuição que tenha a justiça social e econômica posta como um patamar adequado e como um nível de distribuição que seja aquele que atenda a essas características próprias. Que alguns caminhos, né, foram elucidados, né, você ter uma adoção de uma CEFEM, né, de uma contribuição maior para beneficiar os municípios mineradores e compensar a eventual perda de recursos. E também, eu acho que foi basicamente também descartado que o IES, o Imposto Seletivo da mineração, pudesse ter algum impacto relevante para os municípios mineradores, porque foi concluído basicamente que ele não terá essa função. A MIG propõe uma alíquota diferenciada da CEFEM quando é para exportação. Mesmo porque todo o desenvolvimento industrial, gerador de emprego e renda, está ficando na China e nos outros países. Ao contrário de se ter uma cadeia produtiva geradora de riquezas aqui dentro do Brasil. Eu acho que agora podemos abrir um amplo debate no Brasil para ter uma alíquota variável de acordo com o preço da commodity no mercado internacional. Se tiver um aumento de preço e tornar o nosso minério, as nossas riquezas minerais competitivas, a gente pode aumentar. Se não, permanece na alíquota que hoje cobramos. Então nós podemos pensar um modelo que, quando tiver ganho de mercado, né, aumento de lucratividade, que esse lucro possa ser compartilhado com o povo. E quando tiver uma diminuição de competitividade, que estabeleça uma alíquota que se torne o nosso minério competitivo no mercado internacional. E é muito importante essa união para que buscamos algumas alternativas, soluções, para que isso não possa impactar diretamente aos nossos munícipes, né? Então, com toda certeza, essa diminuição de receita, principalmente para municípios de pequeno porte, assim como o meu, que é São Tiago, né, vai impactar muito na vida, né, desses munícipes que depende muito, né, de todas essas ajudas, né, não tem os recursos próprios, né, não conseguimos sustentar com todo o que temos a oferecer. Eu acho que todos os municípios, todos os prefeitos dos municípios mineradores, né, principalmente de Minas Gerais, né, devem procurar seus deputados, seus senadores, né, para que nesse momento único, né, de discussão aí da reforma tributária, que seja discutido em tempo certo, né, para que os municípios mineradores não sejam prejudicados nesse momento.